Está vivo ou está morto? Está vivo. Amém. Estamos mortos do quê? Só do pecado, né, igreja? Estamos mortos do pecado, mas vivos para Deus. Nós estamos mais mortos do pecado porque Jesus nos deu vida. E a palavra de Deus nos diz que Jesus daria vida e vida como? E abundância. Quem crê nessa palavra? Amém? Glória a Deus. E nós estamos vivos e temos vida em abundância. Por quê? Não somos mais nós quem vivemos, mas porque a própria vida vive em nós. Cristo Jesus. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20, nos diz: fui crucificado, algumas versões, né, já estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vive no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Senhor, esta é uma realidade na nossa vida, Senhor. Muitas vezes, Deus, a nossa carne, Deus, ela quer voltar à vida. O pecado quer voltar, Senhor. Mas, Deus, nós já estamos crucificados com Cristo. E aquilo que nós não conseguimos fazer em Cristo Jesus, nós vamos conseguir fazer, viver e desfrutar. Porque Cristo vive em nós. E a vida que agora nós temos na carne não é mais uma carne sujeita ao pecado, mas é a carne sujeita ao senhorio. É a carne sujeita ao Senhor dos senhores, o Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra, Deus, se cumpra sobre nós nesta noite. Que o Senhor nos revele, Deus, nos traga entendimento da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Quando nós olhamos aqui para o contexto, para entender um pouco o que está aqui à volta, nós vamos ver que ele está encaixado num parágrafo que fala da repreensão de Paulo a Pedro. Paulo repreende Pedro porque Pedro era judeu, Paulo também era judeu. Mas Paulo vê Pedro quando chega os irmãos de Jerusalém, enviados por Tiago que era líder em Jerusalém. E Pedro começa a fazer o quê? Pedro não caminha mais com os gentios e ele fica somente próximo de quem? Dos judeus. E aí Paulo, do jeito que ele é, bem tranquilo, né? Pouco sanguíneo, o que ele faz? Pedro, você está errado. Pedro, esse seu comportamento aí não está se encaixando, não. Esse comportamento seu, Pedro, está meio carnal. Para quem disse que o apóstolo Pedro é o Papa, né, o primeiro Papa, e por aí vai embora, aqui a gente já tem um texto que mostra o quê? Que Pedro continuou pecando como sempre pecou. Ele tinha as suas limitações, a sua luta com o pecado. E quem estava em Jerusalém era Pedro. Então ninguém seria o Papa, né? Vamos colocar assim. Quem seria o Papa seria quem? Seria Tiago, que estava lá em Jerusalém, dando a direção para a igreja. Então aqui a gente já vê que isso é uma falácia, é uma mentira. Ele é homem, ele é pecador, e Paulo, invocado de quem era algo, você está errado. Por quê? Nós somos judeus de nascimento. E não gentios pecadores, né? Ele é até meio irônico com Pedro. Ó. A gente não é gentil pecador, né? Nós somos o quê? Judeus de nascimento. Só que um detalhe, Pedro, nós sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também, né? Nós judeus, cremos que Cristo Jesus
Cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Não somos justificados pelas nossas boas obras, não somos justificados se a gente é bom ou melhor, não somos justificados pela prática da lei. A lei foi tutor, a lei foi área, o próprio Gálatas fala isso. A lei foi para mostrar a direção, e ela mostrou que o homem sem Cristo nele, que o homem sem a presença do Espírito Santo de Deus, ele não consegue cumprir e viver a lei de Deus. A lei, ela mata. E aqui eu lembro lá de Coríntios, né? A lei mata. Que lei que mata? A lei de Moisés mata, não a palavra de Deus. A Bíblia não mata, nem a Bíblia você pode ler todo dia. Essa lei de Deus revelada não mata por completo. A lei de Moisés é que mata. E lá Coríntios vai falar do quê? Mas agora o Espírito de Deus fez com que o véu se rasgasse, e agora nós vemos Deus face a face. E agora o Espírito Santo de Deus nos transforma de glória em glória. Agora nós conseguimos viver aquilo que ninguém conseguiu viver antes. Nem Moisés viveu, nem Elias viveu, nem Eliseu viveu, porque eles tinham uma porção do Espírito para o ministério deles. Mas hoje nós temos a habitação completa do Espírito Santo de Deus, porque aquele que crê em Cristo Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E que rio que é esse? É o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus! Olha, a pessoa que está falando assim, você não está mais morto não, porque tem vida ali, tem o Espírito de Deus, tem o Senhor Jesus, que vive em você. Amém? A lei nos leva a viver como Pedro, a viver na carne, a viver por lei. Sou melhor, sou superior, eu faço, você não faz, eu cumpro, você não cumpre. Mas pela fé em Cristo, e Cristo vive em nós, nós vivemos uma nova vida. Aquilo que Gálatas também vai falar, o apóstolo Paulo em Gálatas vai falar, que agora não tem mais gentil e judeu, homem e mulher. Há várias questões aqui na questão de papéis de homem e mulher, mas o que Paulo está falando aqui? Os homens no Antigo Testamento, eles tinham privilégio no tempo. Agora não tem mais isso. Homem e mulher, gentil e judeu, todos têm acesso à presença de Deus no Santo dos Santos. Todos nós temos livre acesso à presença do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus! Não tem rico, não tem pobre. Antes a gente que nasceu o quê? Levita. Antes a gente ser da tribo de Levi. Não tem mais. Agora você é sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo do Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! E por que nós vivemos isso? Porque agora, pela fé em Cristo, então nós colocamos a fé em Cristo. Cristo agora habita em nós. E assim nós conseguimos viver uma nova vida, uma vida diferente. Porque agora é menos nós e mais Cristo. Amém? E o tema da mensagem é: Cristo vive em nós. Amém? Cristo vive em nós. E a minha pergunta para você é: o quanto estamos crucificados? Quanto nós estamos crucificados? Porque a nossa crucificação, a mortificação, a morte da nossa carne, ela é que dia que ela tem que acontecer? Que dia? Todos os dias. Todos os dias. Quanto nós estamos mortos para a nossa carne? O quanto nós estamos mortos para o desejo pecaminoso de pecar? O quanto nós estamos mortos para o mundo? Porque quem está em Cristo morreu para o mundo, que eu já não vivo mais a vontade do mundo, eu vivo a vontade de Cristo Jesus. Mas eu posso mesmo assim estar dentro da igreja e viver na carne, viver o quê? Pela lei, viver o farisaísmo, o legalismo. Dan falou sobre isso, né? Domingo, nós podemos, domingo passa retrasado, né? Nós podemos viver esse legalismo, esse farisaísmo, ou nós podemos ver o que? Cristo em nós, Cristo agora gerando vida, Cristo transformando pessoas através de nós, Cristo trazendo libertação através de nós, Cristo trazendo cura através de nós, porque se nós somos
com Cristo, agora nós não somos mais quem vivemos, mas Cristo vive em nós. E a minha pergunta é: como que Cristo viveu na terra? Quando Jesus esteve na terra, como ele viveu? Jesus estava com o rico, Jesus estava com o pobre, Jesus estava com o doente, Jesus estava bem de saúde, Jesus estava com o que sabia muito da lei, que sabia nada da lei. Jesus estava em todos os ambientes e nada transformava, nada mudava quem ele era, mas aonde ele pisava, tudo era transformado por causa de quem ele é. Quem está em você? Cristo. Então, onde você colocar os seus pés, vai ter o quê? Vai ter o quê? Mudança. Aonde você colocar suas mãos, vai ter o quê? Mudança. Aonde você abrir seus lábios, vai ter o quê? Mudança, porque você já não é mais o mesmo. Cristo está em você, e aonde Cristo está, a mudança, né? A mudança em você e a mudança através de você. Quem crê? Amém? Amém? Então, primeiro, já estou crucificado com Cristo. Fui crucificado com Cristo. Igreja, isso é real para nós, isso é uma verdade para as nossas vidas. Estamos realmente, como diz aqui Paulo, crucificados com Cristo. Paulo ele fala: já estou crucificado com Cristo, e Paulo realmente está crucificado com Cristo. A gente vai ver lá o que Paulo sofreu por Cristo. Paulo foi perseguido por judeu, por gentio. Paulo foi perseguido em tudo quanto é lugar, de tudo quanto é forma. Paulo sofreu açoites de vara. Paulo sofreu açoites de chicote, aquele mesmo chicote de Jesus que pega e arranca a carne. Tanto que Lucas, que era médico, andava com Paulo, eu acho que só para cuidar das feridas de Paulo, de tanto que Paulo apanhava. Paulo, num certo momento, estão querendo levantar ele como um Deus. Aí ele fala: não, você só tem que adorar a Deus, daqui a pouco estão fazendo o quê? Apedrejando ele. A mesma multidão que exalta ele, é a mesma multidão que depois é influenciada pelos judeus que vêm da cidade, apedrejam e tacam ele num buraco lá, num precipício. E diz que ele fica um dia como morto, jogado lá. Esse é Paulo, sofreu naufrágio. Lembra desses dias, né? 3 naufrágios. Né? Até o dia que eu falei sobre isso, eu falei assim: tem pescador aqui na igreja? Tem. Eu falei assim: quantos naufrágios você sofreu? Nenhum, graças a Deus. Né? Agora imagina assim: você sofreu ou não sofreu naufrágio? A gente conhece o naufrágio lá de Atos 27, né? 28. Só que tem lá um naufrágio, que sofreu 3 naufrágios. 3 raios caem no mesmo lugar. E Paulo fala assim: eu estou crucificado com Cristo. Igreja, que desafio. Isso aqui é muito forte. Esses dias eu visitei uma pessoa e conversando com ela. Eu falei assim: eu tenho medo de cantar alguns louvores. Tem aquele lá, né? Quebra a minha vida, vai, sai de novo. É lindo o louvor. O louvor é maravilhoso. Mas é pesado o que você está falando ali. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, mexe tudo aí. Deixa lá tudo, é difícil. Qual que é o louvor que tem medo de cantar hoje em dia, Cristiano? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, por amor e com alegria, perdendo tudo. Sabe perder tudo? É você perder sua saúde, é você perder seu dinheiro, é ficar igual Paulo, só falar assim: eu só tenho Jesus. É um desafio cantar esse louvor. É bonito, não é bonito? Mas às vezes a gente perde tão pouco e a gente já está o quê? Ai Deus, ai Jesus, ai Senhor, tira a mão. Oh Deus, tem misericórdia, não é assim? Paulo fala assim: já estou crucificado com Cristo. Paulo fala assim: não tem mais nada que eu quero nessa vida. Eu já fui fariseu. Eu sei o que é pouco, eu sei o que é muito. Eu aprendi uma coisa de Cristo. Eu aprendi a vestir tá nu. Por quê? Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Meu irmão, falar tudo posso naquele que me fortalece, acho que é fácil. Tudo posso naquele que me fortalece o quê? É a nudez, é estar vestido, é estar na fome, é ter na abundância. Aí você pode vir naquele que te fortalece. Já estou crucificado com Cristo. Igreja, isso é um alvo para nós, amém? E até a gente caminhar para a morte ou para a volta de Jesus, a nossa carne vai continuar sendo o quê? Crucificada. Deus vai continuar nos aperfeiçoando. E quando nós estamos crucificados, a gente não vive mais para nós, a gente vive para Deus. A gente busca Deus, a gente ora, a gente jejua, a gente busca a palavra, a gente está em santidade.
a gente renuncia a nossa carne. A minha pergunta é: a nossa vida, a minha vida, a sua vida, ela expressa, a nossa vida, ela demonstra naquilo que a gente fala, como a gente age, que nós estamos crucificados com Cristo. O jeito que nós tratamos as pessoas, o jeito que nós tratamos o nosso irmão, se a gente ama, se a gente perdoa, se a gente estende a mão, se a gente ora por quem precisa, mostra que nós estamos crucificados com Cristo ou não. Porque fruto é uma coisa, folhagem é outra coisa. Jesus passa por aquela figueira e vê que aquela figueira não tem fruto. No fim, o que ele faz? Ele amaldiçoa a figueira. Eles vão para Jerusalém. Quando eles voltam, os discípulos ficam espantados, porque a figueira está como? A figueira está seca, é o quê? Só folhagem, só roupagem? Não, é fruto. A gente tem que ter fruto na igreja. E a minha pergunta é: a sua vida, a minha vida, expressa o fruto do Espírito? Gálatas 5:22, um pouquinho para frente aí na sua Bíblia. Gálatas 5:22 fala assim: ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, porque na verdade isso é a lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Paulo vai falar de novo aqui, ó. Já crucificou a sua carne, os seus desejos, já crucificou as suas vontades. Se eu fosse fazer as minhas vontades, tudo que eu quero fazer, meu Deus do céu, nem sei o que estar. Se eu fosse fazer tudo que minha carne quer fazer, eu nem sei onde eu vou estar hoje. Pensa aí comigo: se Cristo Jesus um dia não tocasse na sua vida, aonde você estaria hoje? Se um dia Jesus não te desse acorda, desperta, você está dormindo, aonde você estaria hoje sem Cristo? Mas a gente vai caminhar na vida cristã e a gente pode começar a se acomodar com a vida cristã, e talvez Cristo Jesus tenha que te lembrar: olha, se lembra quando era anos atrás, se eu não tivesse tocado, aonde você estaria hoje? Eu quero dizer para você hoje: você está aqui na igreja hoje, ouvindo a palavra, você já está melhor que muita gente aí fora. Glória a Deus! Porque você está ouvindo a palavra de Deus, você vê que ainda há mudança para a sua vida, você vê que ainda Deus pode fazer coisas na sua vida. Eu atendi lá fora que não tem mais esperança, as pessoas não têm mais esperança em nada, nem em ninguém, mas ainda a nossa esperança está em Cristo Jesus, porque estamos crucificados com Cristo. Mas se eu estou crucificado com Cristo, Cristo ficou na cruz, ou Cristo ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai intercedendo por mim e por você. Então, se eu estou crucificado com Cristo, quer dizer o quê? Assim como Cristo morreu, eu também morro, mas assim como Cristo vive, eu também vivo, e vou viver por toda a eternidade na presença de Deus. Amém? Glória a Deus, porque a partir do momento que você nasceu de novo, você passou pela nova vida. Marcos capítulo 8, versículo 34 diz: então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adulta e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com seus santos anjos. É perder para quem? Você quer ganhar no seu casamento? Começa a perder. Não é assim? Você quer começar a ganhar paz na sua vida? Começa a perder a briga, para de implicar. Ah, estão me perseguindo, estão falando mal de mim. Deixa eu falar. Vamos pensar nisso. Você está lá no seu trabalho.
Que tipo de padrão moral? Que tipo de padrão ético? Que tipo de padrão de pensamento? Que tipo de padrão de justiça as pessoas têm? Elas têm um padrão mesmo, assim, bem firmado, bem estabelecido. Isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aí está bem estabelecido, não é mesmo? Gente, tem gente que faz o que é errado achando que é certo e que dá risada. Sim ou não? Eu preguei para os jovens sábios provérbios. Em provérbios a gente tem quem? O nécio, o simples, né? Quem é experiente. A gente tem o sensato tolo. A gente tem o escarnecedor zombador. E a gente tem o sábio. Quem que é o pior desses todos? O escarnecedor zombador. Por quê? Porque para ele o que é errado é certo e o que é certo é errado. Tem gente aí fora que é assim? Tem. Se eu for ficar perdendo tempo com essas pessoas, eu vou perder minha paz. Então o que eu tenho que fazer? Perde, não se justifica, abre mão e você vai ganhar paz, amém? Você vai evitar problema para a sua cabeça. Porque se for escarnecedor zombador, você mexer com ele, o que vai acontecer? O provérbio fala assim: ó, não repreenda o zombador, não repreenda o escarnecedor. Por quê? Você vai trazer açoite para as suas costas. Porque você vai levantar um inimigo contra você. Você vai levantar uma pessoa para querer te ver morto. Melhor você ficar quieto na sua. Sim ou não? Então tem hora que é melhor perder para ganhar. Deu para entender o que eu estou falando? Quando eu estou crucificado com Cristo, eu perco muita coisa, mas eu ganho muita coisa também, amém? E eu ganho coisas vivendo na carne, vivendo carnalmente, eu nunca vou ganhar. Eu só vou ganhar porque Cristo vive em mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Então negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, siga Jesus. Para de olhar para os lados. Ô pastor, parece que é a minha cruz, meu Deus do céu, né? Desse tamanho e o outro, parece que a cruz é tão pequenininha, né? Pode ser o quê? Pode ser mesmo, pode ser que talvez ele não esteja passando tantas lutas e dificuldades que você está passando. Pode ser que talvez a sua visão é superficial, você olha só por cima, e você não sabe realmente o que aquela pessoa está passando, aquilo que ela está vivendo, e você está se comparando com alguém. Jesus não falou assim: ó, toma a cruz do outro, olha para a cruz do outro, olha para o outro, olha para o também. Jesus falou assim: ó, tome a sua cruz. O que Deus pediu para você? O que Deus quer de você? Então toma a sua cruz. Tome a sua cruz. Aquilo que Deus colocou para você fazer, faça o quê? E siga. A minha cruz não é igual a cruz do pastor Roberto, que não é igual a da Adriana, que não é igual a cruz da Alessio. A cada um de nós Deus dá uma medida. E nessa medida diz o quê? Que Deus vai nos dar graça. Amém? Porque se a luta é maior, a graça é superabundante maior. Amém? Glória a Deus. Assim vai ser sobre a sua vida. Se lembre disso. Porque aquilo que Deus tem para nós também é só para nós. Aquilo que você também, na hora que você for viver, vai viver só você, o outro não vai viver. Então você tem que se preocupar com o que o outro está vivendo. Você tem que se preocupar com aquilo que Deus tem para você. Porque Deus tem algo exclusivo para você também. Amém? Amém. Glória a Deus. Segundo, Cristo vive em mim. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, segundo, Cristo vive em mim. Cristo vive em você. O Filho de Deus vive em você. A palavra que se fez carne habita em você. Cristo em você é a esperança da glória de Deus. Então a gente tem que parar de dar desculpa. Porque a gente começa a falar: desculpar, Senhor, está muito difícil, eu não aguento. Está difícil e você não aguenta. Sozinho, mas Cristo está em você. Cristo está em você, você aguenta. Amém? Porque não é você que vai aguentar, é Jesus que vai aguentar por você. Toma o meu jugo. Toma o meu fardo. Por quê? Porque é suave, né? Por quê? Porque o jugo é levado em dois. Não é assim? O jugo é em dois boizinhos, duas vaquinhas. Levado em dois. O jugo. Então o jugo, Deus está falando assim: eu carrego esse jugo com você. Por isso que é suave, né? Porque eu faço a maior parte. Você faz só aquilo que você aguenta. Eu deixo de você aquilo que você aguenta fazer. Porque também não deixo a vossa tentação superior, a qual vocês não podeis suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Deus não vai nos tentar. Não vai nos tentar não, porque Deus não tenta, né? Deus não vai nos permitir ser provados, ou que Satanás venha nos tentar
além daquilo que a gente possa suportar. Amém, igreja? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: o pecado não é maior do que o Espírito Santo que habita em você. As suas lutas não são maiores do que o Senhor Jesus Cristo que habita em você. Amém? Glória a Deus. Então a gente tem que parar o quê? De arrumar desculpa e fazer o que Deus quer que nós façamos. Porque as pessoas vão esfriando, vão desanimando e elas começam a colocar o quê? Ah, a culpa é do diabo, a culpa é do outro, ah, porque me humilharam, ah, porque isso, porque aquilo outro. A gente começa a arrumar desculpa, e assim como Adão e Eva, a gente é muito bom em arrumar desculpa para os outros. Sim ou não? Ah, senhor, é a mulher sorteou. Ah, senhor, é a serpente, é o diabo, ele que me enganou. Nós somos bons em arrumar desculpas, mas na verdade o que tem que fazer? Pegar a nossa cruz, subir lá para o Gólgota, sentir os pregos entrando nas nossas mãos, sentir os pregos entrando no nosso pé, ó Jesus, porque vai doer. Vai doer, não tem como não doer. Mas também no terceiro dia vai ter ressurreição, amém? A partir do momento, preste atenção nisso, a partir do momento que você morrer para algumas atitudes carnais suas, vai surgir algo novo que você nunca viveu antes em Deus, que você nunca viu antes. Porque é algo novo que Deus faz. Se Jesus não fosse para a cruz, não tinha salvação. Se Jesus não fosse para a cruz, não tinha libertação. Se Jesus não fosse para a cruz, o Espírito Santo de Deus não seria enviado. Se Jesus não fosse para a cruz, a gente não teria acesso à presença de Deus. Se Jesus não fosse para a cruz, a gente não teria acesso aos céus, a gente não teria acesso à eternidade. Mas Jesus teve que ir para a cruz, para que ao partir do terceiro dia, muitas coisas mudassem. Vai, tome a sua cruz, e quando você for para a cruz, vai ter muitas coisas novas que vão acontecer. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus. Então tome a sua cruz, siga Jesus. Então viva, se entregue a Jesus. Assim como Jesus fez por você. É que tem uma frase, né, que Deus me deu há muitos anos, que é assim, ó: não há preço tão alto que eu venha pagar que se compare ao preço que Jesus pagou por mim na cruz. Não há preço tão alto que eu venha pagar que se compare ao preço que Jesus pagou por mim na cruz. Senhor, está muito difícil, esse preço é muito alto, está caro, mas está muito demais isso que eu estou passando. Porque a gente chora com Deus, não? Senhor, está difícil, está doendo, mas quando a gente se lembra do preço que Jesus pagou por nós na cruz, nem se compara. E a gente vai falar assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor já pagou o maior preço. O Senhor pagou o preço que eu não podia pagar. O Senhor fez o que eu não podia fazer. E aquilo que o Senhor fez o que eu não podia fazer nem pagar. Hoje isso faz algo novo em mim. Isso gera transformação em mim. Isso me dá esperança, isso me dá vida. Isso me dá ânimo para continuar caminhando. E assim vai ser sobre a tua vida, amém? Glória a Deus! Então não deixa a tua carne te enganar. Porque a tua carne vai querer te enganar. Satanás vai querer te enganar. Está vendo? Você é um coitadinho, você é fraquinho. Está vendo? O pecado te vence toda vez que você quer pecar de novo. Está vendo? Você não consegue enfrentar as lutas, a sua fé é fraca, a sua fé é pequena. Está vendo? Você está na mesma coisa de novo, está na mesma situação. Satanás e o pecado, eles vão querer te enganar e fazer que você viva um ciclo sem fim. Mas o Espírito de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que habita em você, vai quebrar todo o ciclo maldito na sua vida, amém? Amém? Diga assim comigo: todo ciclo de queda, de derrota, que persiste em voltar sobre a minha vida, toda a maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Eu sou livre para viver um novo tempo na presença de Deus. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus. Você é livre, igreja. Amém? Você é livre para viver algo novo com Jesus. Porque Satanás vai querer que a gente vive uma vida miserável. Uma vida ali com Deus assim, ó, água com açúcar. Mas Deus tem uma vida para nós de plenitude no Espírito, amém? Deus tem para você, não é churrasquinho qualquer um não, é churrasquinho com o quê? Eu gosto de costelão. Churrasquinho com costelão, com picanha, com rapaz, isso é tudo bom, eu não sei o que você gosta. Jesus tem para você rodízio japonês. Jesus, eu não sei o que você gosta, mas Jesus tem o melhor para você, amém? Glória a Deus.
Jesus tem abundância, Jesus tem transbordar, plenitude para você, mas para isso a gente precisa diminuir para que Deus cresça. A gente precisa desaparecer para que Deus apareça. Então o que Deus nos dá não tem comparação. E Deus permite que nós passemos essas lutas, para que ao vencermos essas lutas também, a gente venha ser um sinal de Deus na terra. A gente venha ser uma expressão de que há um Deus que faz coisas nessa terra. Sim ou não? Porque existem situações na nossa vida, pelo menos na minha vida, as situações que se não fosse Deus, a pessoa fala assim, meu Deus do céu, mas você é muito sortudo, ou sei lá o que, né? Meu Deus, mas como que isso aconteceu para você? Ela não queria dar alguma explicação. Aí sabe o que você vai falar? Que sortudo que nada, eu tenho Jesus. Ele é a diferença na minha vida. Amém? Porque as pessoas vão ficar, o que é essa diferença? O que você tem de diferente? É Jesus. Jesus é a diferença na minha vida. Mas a gente tem que permanecer nele, amém, igreja? João capítulo 15. Jesus é a videira, nós os ramos. Se a gente tiver em Jesus, e Jesus em nós, que é o que o texto mais diz, a gente vai dar fruto, amém? A gente vai permanecer alimentado. E a minha pergunta é, quanto que Jesus tem de alimento para nós? Vamos pensar, Jesus é a videira. Então essa videira morre. Nossa videira está viva, ela é a própria vida. Quanto que ela tem para nos dar, essa videira? Quanto que a videira verdadeira tem para nos suprir, nos alimentar e prover para nós? Quanto? Quanto? Tem tudo que a gente precisa, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Terceiro e último. Nova vida pela fé no Filho de Deus, Cristo Jesus. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Portanto, aquele que está em Cristo é nova. As coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Lucas era beberrão, fumava seu cigarro, saía, dava trabalho para seus pais, rebelde. Mas agora o que? Ficou para trás, morreu. E o batismo é quando eu batizei, simboliza, morreu, ficou lá, porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo. Tudo se fez novo na minha vida. Quer dizer para você está em Cristo, quem está em Cristo? Glória a Deus. Tudo se fez novo na tua vida. Você se lembra disso? Você se lembra disso? Que a gente lembra do batismo, né? A pessoa vai se batizar aqui, aquele que está em Cristo, né? Nova criatura, as coisas que a gente falou se fez novo. A gente tem que se lembrar todos os dias do quê? Há coisas novas de Deus na minha vida, todos os dias, porque tudo se fez novo. Se fez novo porque é para frente. Se fez novo para frente, é presente, é futuro. Tudo se faz novo. Por isso que quando a gente chegar no céu vai ser o quê também? Vai ser novo, tudo é novo. A partir do momento que você está aqui em Jesus, tudo para frente é novo. Amém? Glória a Deus. Você está em Cristo Jesus. E você vive agora uma nova vida pela fé do Filho de Deus. E as pessoas, elas querem que, enquanto a gente continuar vivendo na nossa carne, não no Filho de Deus, a gente não vai ter alegria no casamento, a gente não vai ter alegria na família, a gente não vai desfrutar das coisas do lugar nenhum. Por quê? Porque não é Cristo vivendo através de nós. E aqui caminhando para a conclusão da minha mensagem é: pague o preço que tem que ser pago, amém? Tome a sua cruz. Não negocie, mas viva realmente isso. Creia, pague o preço. Mergulhe em Deus, honra, seja fiel, renuncie, sacrifício. Faça sacrifício. Porque sem sacrifício, é aquilo que eu sempre falo, né? Sem sacrifício não tem fogo. E sem fogo não tem glória de Deus. Nós somos sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Amém, igreja?